Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Como sabemos, os bancos em Portugal continuam a pagar taxas muito reduzidas sobre os depósitos e, portanto, é necessário falar aqui em que alternativas é que existem. Como falámos no último vídeo, uma das alternativas são obrigações do Estado, sendo que é necessário ter em consideração que se formos investir em obrigações dos Estados Unidos, estamos expostos a risco cambial. A alternativa que vamos falar hoje aqui é usando opções. Portanto, na última call nível 2 do jpfinanças.pt, para quem tem interesse pode dar uma vista de olhos no site, nós falámos sobre uma alternativa usando opções que permite, na prática, replicar sinteticamente uma obrigação, okay? Uma T-bill. Para quem não sabe, uma posição sintética em mercados normalmente refere-se ao uso de instrumentos financeiros para replicar o payoff de outro instrumento financeiro. Quando usamos um conjunto de instrumentos financeiros para replicar o payoff do outro, na prática estamos a dizer que é uma posição sintética. Um synthetic long stock pode ser a compra de um call e a venda short de um put. Portanto, isto chama-se sintético porque estamos a replicar o payoff de outro instrumento. Em derivados, isto é muito usado para basicamente chegar àquilo que se chama o pricing de não arbitragem. Okay? Portanto, se conseguirmos um ativo com o mesmo payoff que o outro, os dois têm que ter o mesmo preço, certo? Portanto, há muito esta questão da valorização dos ativos pelo princípio da não arbitragem. Falámos na última call como é que um commodity swap pode ser igual a um strip de forwards. Portanto, a estratégia que vamos falar hoje é um box spread. Mais uma vez, antes de entrar, se forem a jpfinanças.pt têm acesso a uma data de conteúdo gratuito. Basta literalmente inscreverem-se gratuitamente. Se quiserem mesmo subscrever o nível 1 ou o nível 2, têm acesso a praticamente 140 horas de gravações, as Zoom calls, um acesso ao Discord. Portanto, podem literalmente subscrever um mês e sacar todos os vídeos que estão lá, não é? Indo então ao ponto. Um box spread é um conjunto de opções que, postas todas em conjunto, vos dá uma estratégia que vos permite ou pedir dinheiro emprestado à taxa de mercado. E isto pode-se aplicar, por exemplo, em brokers que têm uma taxa, um market rate um bocadinho superior àquele que seria de esperado. Portanto, existem formas de vocês financiarem através de opções, sendo que depois existem implicações de margem, que muitas vezes os brokers tendem a complicar. O que nós vemos aqui na prática é uma comparação entre government bonds nos Estados Unidos e o spread rate implícito pelos box spreads. E o que nós vemos é que existe uma relação muito próxima entre os box spreads e a yield das government bonds, sendo que normalmente as taxas implícitas pelos box spreads são ligeiramente superiores àquelas que as obrigações do governo pagam. Claro que podemos argumentar que efetivamente aquilo que é o counterparty risk do governo americano é diferente, no caso dos box spreads, da counterparty risk da Option Clearing Corporation. Mas, se formos ver efetivamente qual é que é o rating e o outlook destas duas entidades, chegamos à conclusão que na prática é muito similar. Na prática, apesar de estes box spreads darem um incremento na yield um bocadinho superior àquele que é as T-bills, a counterparty risk é residual. Adicionalmente, temos de ter em consideração a forma como são taxados de forma diferente nos Estados Unidos, em termos de impostos. Sendo que em Portugal não há diferenças na forma como nós taxamos os box spreads e, por exemplo, mais e menos valias em ações. Do outro lado do trade, vocês podem basicamente emprestar. Ao fazerem um box spread, vocês estão na prática a emprestar dinheiro em troca de uma taxa de juros. À medida que nos aproximamos da expiration, este valor vai tender para um intervalo entre os dois strikes. Okay? Se forem calcular o diferencial, acabam por chegar à conclusão que é muito próximo da risk-free. Certo? Portanto, na prática, uma box spread acaba por fazer uma espécie de sintético de T-bills. Não é? Portanto, onde é que isto pode fazer algum sentido? A rentabilidade que vem do box spread é por via da valorização de uma posição. Portanto, entra em NXJ dentro da venda e compra de ativos mobiliários. Portanto, ao contrário de interest income, de obrigações ou de certificados, em que basicamente vocês não conseguem anular os ganhos destas obrigações ou dos certificados com, por exemplo, perdas no mercado de ações, este tipo de estratégia permite-vos ter este interest income, acaba por poder ser anulado com os ganhos e perdas de ações. Neste caso, se forem perdas de ações. Portanto, na prática, isto funciona muito de uma forma similar àquilo que se chama uma zero coupon bond, em que na prática vocês compram abaixo do par e à medida que se aproximam da expiration, a obrigação tende para o par e o incremento, portanto, o juro acaba por vir como valorização da obrigação. Isto é relevante porquê? Porque os bancos continuam sem pagar interest sobre os depósitos, porque a nível de corretoras, muito poucas neste momento ainda pagam interest substanciais sobre os depósitos, sendo que neste momento têm a Trading 212 a pagar interest sobre euros,
para qualquer valor, o que é uma coisa interessante porque a Interactive Brokers, por exemplo, tem um threshold mínimo. A Trading 212 acho que está a pagar 1,2% ou 1,3%, enquanto a Interactive Brokers se paga mais, mas para um threshold de capital superior. Portanto, se tiverem interesse em abrir uma conta na Trading 212 ou uma conta na Interactive Brokers, vou deixar os links na descrição. Se não me engano, a Interactive Brokers paga 1% dos depósitos até 100 mil euros nos net depósitos durante um ano, e na Trading 212 vocês podem receber até uma ação até 100 euros gratuitamente se inscreverem com o link. Portanto, espero que tenham gostado do conteúdo, deem uma vista de olhos no site, subscrevam, deem um like e vemos no próximo vídeo.